O ministro do STF, Edson Fachin, anulou ontem as condenações que envolviam o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Entenda na prática o que isso quer dizer. Entenda como isso influenciará nas eleições para presidente em 2022. O ministro do STF, Edson Fachin, que foi indicado para o STF pela ex-presidenta Dilma Rousseff, anulou ontem as condenações que envolviam o ex-presidiário Luiz Inácio, ex-presidiário Lula da Silva. Ontem, no caso, dia 8 de março. Essas condenações envolviam o caso do Triplex, o caso do sítio em Atibaia e também o caso do Instituto Lula. Só lembrando que o Lula não foi condenado só pelo ministro Sérgio Moro. Ele foi condenado por 15 magistrados. O seu caso passou, inclusive, por todas as instâncias. Ele já é condenado em primeiro, segundo e terceiro grau. Sendo assim, era inelegível. Só que com essa anulação, o cenário todo mudou. Hoje, inclusive, terá no STF a votação da segunda turma para a definição sobre a imparcialidade do ex-ministro Sérgio Moro, na época em que foi juiz do caso do Lula. E com isso, a expectativa é que o ministro Sérgio Moro perca por 3-2. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente e vamos correlacionar isso com a decisão do ministro Edson Fachin. Isso mostra, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes ignorou a decisão do ministro Edson Fachin ontem e, mesmo assim, levará esse caso da imparcialidade do ministro Sérgio Moro para a votação da segunda turma. Alguns juristas entendem que, como o ministro Edson Fachin entendeu que o caso do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva não deveria ser julgado pela 13ª Vara de Curitiba, pois ele transcende os casos que envolvem a corrupção na Petrobras, não é um caso apenas de corrupção na Petrobras, por isso eles entendem que não faz sentido julgarem a imparcialidade do Sérgio Moro, visto que a condenação dele foi anulada. É como se o ex-ministro Sérgio Moro, nesse caso, tudo o que ele fez para prender o Lula é como se nada daquilo servisse, como se nada daquilo tivesse acontecido. O caso volta a estaca zero e será reiniciado por um outro juiz, agora lá do Distrito Federal. Outros juristas entendem que esse caso de imparcialidade é ainda mais grave e que, caso seja comprovado que o juiz Sérgio Moro agiu com uma certa parcialidade, as provas no qual ele se baseou, as provas que ele conseguiu, não poderiam ser utilizadas pelo novo juiz, pelo juiz de destino lá do Distrito Federal. Então vamos analisar agora de uma forma mais prática. Você deve estar se perguntando o seguinte: o Lula agora é inocente? O ministro Edson Fachin não analisou o mérito da coisa. O ministro Edson Fachin analisou apenas a forma como a decisão foi tomada, que, segundo ele, foi tomada de maneira irregular. Aí você deve estar se perguntando também, mas e agora? O que vai acontecer? Então, esses processos da 13ª Vara de Curitiba serão encaminhados para o Distrito Federal. Aí você deve estar se perguntando também se o Lula ainda é réu. A resposta é muito simples. Não, ele não é mais réu. Porque com essas anulações também foi anulada a denúncia feita pelo Ministério Público. Então, a partir de agora, caberá ao novo juiz decidir se aceita ou não essa denúncia do Ministério Público. Caso o novo juiz aceite, o Lula voltará a ser réu. Caso ele não aceite, é óbvio, o Lula não será mais réu e nem voltará a ser réu. Aí você deve estar se perguntando também se a decisão do ministro Edson Fachin encerrou o caso. Sim, ela encerrou o caso, mas como o PGR anunciou que recorrerá, caberá ao ministro Edson Fachin decidir se essa decisão será tomada pelo plenário ou pela segunda turma. Você deve se recordar que o ministro Edson Fachin assumiu esse caso após a morte do ex-ministro do STF, Teori, só que isso já ocorreu há 4 anos atrás. Você deve estar se perguntando por que ele só tomou essa decisão agora. A resposta é muito simples. Ele tomou essa decisão agora para tentar ajudar, para tentar beneficiar, para tentar salvar a pele dos seus colegas da Lava Jato, que ficaram muito expostos depois dos prints revelados pela Vaza Jato. As figuras do ex-ministro Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol ficaram muito expostas. A imagem deles ficou muito danificada
depois desse vazamento. O vazamento daqueles prints, daquelas conversas entre o procurador e o juiz, e também ali entre os procuradores. Muitos entendem que o ministro Edson Fachin pensou que com essa decisão o Gilmar Mendes esqueceria o caso que julgava a imparcialidade do ex-ministro Sérgio Moro, visto que ele pensou o que vários juristas pensaram, que como todas aquelas condenações foram anuladas, a partir de agora não fazia mais sentido que fosse analisada, que fosse julgada a imparcialidade do juiz, porque aquelas condenações no qual ele proferiu não estavam mais valendo de nada. Só que parece que isso não surtirá efeito, visto que hoje, no dia 9 de março, o ministro Gilmar Mendes levará para a votação da segunda turma esse caso sobre a imparcialidade do ex-ministro Sérgio Moro. E com isso, já falamos aqui no início do vídeo, é bem provável que o ex-ministro Sérgio Moro perca por 3-2. Você deve estar se perguntando também qual impacto isso gerará nas eleições do ano que vem. Então, primeiramente, é péssimo para a imagem do Brasil um ex-presidiário agora ter suas condenações anuladas via canetada de uma decisão monocrática de um ministro do STF. Mostra uma certa instabilidade jurídica. E isso no tocante à atração de investidores estrangeiros é péssimo. O investidor vai pensar o seguinte: eu vou investir nesse país? Não, não vou investir, vou procurar outro país para investir. Esse país é uma piada. E isso é muito ruim para o governo desse momento, que é o do presidente Bolsonaro, que é apoiado por nós aqui desse canal. Sem falar que o Luiz Inácio, ex-presidiário Lula da Silva, ele possui uma capacidade de oratória, uma capacidade de articulação 10 vezes melhor do que o Fernando Haddad, que ficou conhecido como poste de presidiário. Já falamos aqui no canal que isso provavelmente aconteceria, que o Lula se tornaria novamente elegível, teria os seus direitos políticos recuperados e com isso ele articularia um cenário que formaria uma frente ali da esquerda para vencer o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições do ano que vem. Porque uma coisa já é certa, o presidente Bolsonaro estará no segundo turno. E já falamos aqui no canal que o sonho do Lula é conseguir articular o Ciro Gomes como seu vice e o apoio do Guilherme Boulos do PSOL. Em contrapartida, o Lula apoiaria o Guilherme Boulos para o governo de São Paulo. E com isso, o PSOL e o Boulos apoiariam a chapa entre Lula e Ciro Gomes. Dessa forma, o ex-presidiário conseguiria matematicamente se viabilizar para a disputa do segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro. Sem falar que, como ex-presidiário é o maior mentiroso da história da humanidade, ele conseguiria também, provavelmente, colocar o Henrique Meirelles à frente do Ministério da Fazenda. E com isso ele atrairia também diversas pessoas do mercado financeiro para dentro da sua base. Então, sinceramente, vi diversas pessoas, diversos apoiadores do governo comemorando essa decisão porque entendem que com o Lula a eleição de 2022 ficará ainda mais polarizada. Isso é um fato, eu concordo. Teremos de um lado o presidente Jair Bolsonaro, do outro lado o Luiz Inácio, ex-presidiário Lula da Silva. Só que isso não torna as eleições mais fáceis, porque a eleição já seria muito polarizada. O Haddad estaria num extremo enquanto o Bolsonaro estaria em outro. A diferença é que o Haddad é um candidato muito fraco. Além de não ter conhecimento técnico nenhum, de nada, de economia, nem da área que ele é formado, da área jurídica, ele não possui nenhuma capacidade oratória, não possui praticamente capacidade intelectual nenhuma. E o Luiz Inácio, ex-presidiário Lula da Silva, mesmo não tendo uma formação stricto sensu, ainda assim ele possui uma capacidade oratória muito boa. Ele foi formado, ele foi moldado pelos intelectuais da USP lá atrás. E é por isso que hoje podemos falar que o Lula é sim a personificação do pai da mentira nessas eleições presidenciais que acontecerão no ano que vem. Sem falar que é péssimo ver um ser como o Luiz Inácio, ex-presidiário Lula da Silva, podendo disputar as eleições. Isso mostra todo um cenário de impunidade que assola o Brasil. Um cenário no qual mostra que o crime compensa. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que foi apoiado por nós aqui do canal, postou o seguinte tweet: "Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver o Lula ou o Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais." Tudo bem, o Moro pode até não merecer, mas dizer que o Lula pode até merecer,
Pelo amor de Deus, né, Arthur Lira? Nós aqui do canal apoiamos você para presidente da Câmara e eu fico envergonhado com um post desse. Isso é o cúmulo do absurdo. O presidente Jair Bolsonaro também falou que o Fachin tem forte ligação com o PT ao ser indagado sobre essa decisão do ministro. Isso é um fato. O Fachin tem sim forte ligação com o PT, inclusive já pediu voto para a ex-presidenta Dilma Rousseff. Só lembrando que o ministro Edson Fachin foi o mesmo que votou favorável à restrição da utilização de helicópteros pela polícia do estado do Rio de Janeiro. E vale destacar também que o ministro Edson Fachin é o mesmo que disse que a candidatura do Lula para a disputa das eleições presidenciais de 2018 teria feito muito bem para a democracia. E esse também é o ministro que proibiu operações policiais em favelas no Rio de Janeiro durante a pandemia. Então, depois desse vídeo, eu acho que ficou muito claro para você quem é de fato o ministro Edson Fachin. Então é isso, galera. Desde já agradeço. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar aquele like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!